para você que está nos assistindo, hoje estamos num encontro mais do que especial. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Pode Pôr Café, Garão, depois de um dia maravilhoso, incrível, de capacitação, de conexão que nós tivemos ontem. Foi assim, nós tivemos um feedback sensacional. Todos saíram muito impactados, tanto com a sua experiência transmitida nos campeonatos, quanto na sua técnica utilizada e na sua simpatia, na sua dinâmica de levar o café especial de uma forma muito descomplicada, que eu acho que é isso que todos esperam. Então, Garão, primeiramente, muito obrigada. É uma honra ter te recebido aqui em Brasília e poder realmente estar ao seu lado para levar o nosso público, tanto presencial quanto agora, né, para o Brasil inteiro, um pouco da sua história. Sim, eu agradeço demais o convite, Tati. Realmente, ontem foi um dia muito especial, porque veio muita gente, foi super bacana e realmente foi muito acolhedor, muitas pessoas estavam muito interessadas no que eu estava falando sobre, né, a experiência e sobre a competição, mas também sobre o mercado como um todo, né, que é uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje como nação, como o Brasil inteiro, né? Sim. Então foi super bacana e realmente espero ter próximos encontros também, né? Com certeza, e eu acho que já tem um monte de gente de olho em você aí, ó, depois, mas essa a intenção, era trazer a primeira vez para que, né, outras pessoas e também nós possamos, assim, alimentar isso daí, esse desejo de capacitação, né, de trazer a educação, né, pelo café de uma forma diferente. Então, assim, né, como eu sempre levo mérito, não vai ser diferente agora. Depois que ele fez esse cafezão, que eu provei ontem, e vou provar novamente, eu vou te perguntar, pode pôr café? Sim, pode pôr café, sim. E aí, pessoal, tem hoje uma surpresinha, porque geralmente as pessoas que vêm ao programa, né, acompanhando, não gostam muito de aparecer. E hoje não é diferente, tá? Muito obrigado. A Andréia, esposa do Garão, está aqui com a gente e é uma super parceira, companheira, incentivadora, tenho certeza disso. E ela vai tomar o café aqui também. Andréia, vem buscar seu café, por favor. Obrigada. Deixa que te vejam ali só por um minuto, apesar só chegar aqui pertinho de mim. Aqui. Obrigada. Olha, a Andréia tá aqui, né? Como disseram ontem, acompanha um grande homem e uma grande mulher sempre, né? Esse é um ditado assim. Eu tenho certeza que você faz parte desse sucesso do Garão. Muito bem, então vamos lá, né? Sim, vamos lá. Gente, bom café pra vocês. Um ótimo café. Garão, me conta, vamos assim, né, levar ao público. Eu sei que você já realmente participou de vários programas, de várias entrevistas. Sim. Mas a gente sempre tem que falar dos começos, né? E a história da sua família em relação ao café começou não intencionalmente voltada para o café. Então, vamos levar um pouquinho desse princípio aí, né, para que a gente possa progredir até chegar à dimensão que vocês hoje alcançaram. Sim, com certeza. Primeiramente, começou com meu pai. Uhum. Meu pai, ele realmente... A família dele, na verdade, era de uma parte rural da Coreia. E era de uma produção de arroz, se eu não me engano. Então, os princípios dele já eram de agricultura, uma parte rural, né, assim, vamos dizer assim. Eu acho que isso, querendo ou não saiu dele, né, por tanto tempo, e tanto que hoje a gente pode ver que ele voltou para a área onde realmente era da infância, que é a área rural mesmo. Mas tudo começou em 2008, 2009 aproximadamente, quando ele teve a decisão de comprar uma propriedade em sul de Minas, visto, né, que o mercado, na visão dele, estava para evoluir muito mais em questão de qualidade. E para um produto que realmente hoje, acho que não tem ninguém no mundo que não conheça que é sobre o café, né? Com certeza. Assim, não importa qual classe social, onde a pessoa tá, mas
todo mundo sabe o que é café. É. Independente da forma Nem que a toca. qualidade, Nem né? a qualidade, forma é. de tomar, sim. Exatamente. Então, ele viu que tinha esse potencial, então ele falou, não, eu vou começar com essa propriedade pequena e eu vou começar a plantar café. Uhum. E é assim que começou toda essa jornada. E aí Vocês, na época, vocês eram estudantes? Como era? a gente tinha 20 e poucos anos ali ainda estudando na faculdade, nem sabia o que queria fazer na vida, ainda, Mas vocês sempre basicamente, tiveram, assim, vendo o seu pai, né, envolvido nessa paixão, né, cultural, inclusive, que fez parte da história dele, e vocês, em nenhum momento, nessa época, pensaram em ingressar? Não. Não, acho que nem eu, quanto nem meu irmão, a gente passou pela nossa cabeça que tinha ingressado nisso, com certeza. Mas eu vi muita gente de áreas diferentes também, que hoje, pensando, nenhum deles também pensaram. Nunca imaginaram que ia entrar nesse mundo e trabalhar com isso ainda mais, assim, menos ainda, eles pensaram. E nosso caso foi a mesma coisa. Eu falei, não, eu nunca imaginei que hoje seria da parte educacional do café, ensinando muita gente, participando de competição de café, acho que mais ainda, as pessoas nunca pensaram sobre isso, né? Então, quem começou tudo isso foi meu pai, realmente. Ele começou com essa parte de produção. E aí, passou alguns anos, né, de produção, obviamente. Em aproximadamente 2015 para 2016 é quando o meu irmão já estava no Brasil, porque ele acabou estudando fora do Brasil. Sim. E ele voltou pro Brasil nessa época já, e já ficou 1 ano, 2 anos já no Brasil. É quando foi mais ou menos essa época de 2015 a 2016. Aí a gente pensou, bom, a gente tem a produção, a gente tem a matéria-prima. O que dá pra gente fazer com essa matéria-prima? Que seria o café verde, no caso, Sim. né? E a gente pensou, bom, o que a gente pode continuar é a parte da cadeia, que é o restante, né? Então fazer a torrefação, a cafeteria, e sucessivamente, né? Levar pra verticalização Exatamente. total, né? Mas nem verticalização a gente pensou, na verdade. A gente falou, não, vamos só abrir a cafeteria, não tinha nem ideia da torrefação, na verdade. E a gente pensou na cafeteria primeiro, como um primeiro momento, que é a Onco ficou hoje, né? Então, 2016 foi quando a gente abriu a primeira unidade no centro, hoje, em São Paulo, que até hoje é a Matriz, no Bom Retiro. E aí só continuou. Aí a gente falou, não, agora começamos, vamos indo, né? Vamos embora. E aí foi abrindo outras unidades, né? 1 ano depois já abriu outra, depois de mais 2 anos abriu mais 2 ou 3. E aí continuou nessa, né? Até que a gente pensou, bom, a gente tem a cafeteria, mas a gente precisa da torrefação também, pra gente poder controlar pelo menos o perfil que a gente quer, o ideal pro consumidor final também. Então aí, depois de 1 ou 2 anos da abertura da cafeteria, a gente falou, vamos fazer a torrefação junto também. E aí que começamos a torrar o nosso próprio café também. E começamos a fazer a distribuição nas nossas próprias lojas, sim. Mas também para outras cafeterias, restaurantes ou lanchonetes que tiveram interesse para usar o nosso café, né? Torrado, né? E é dessa forma que a gente tem feito, né? E hoje ainda é assim. Hoje vocês têm o café nas cafeterias e também distribuem para outros lugares. Exatamente. Hoje a gente conseguiu expandir um pouquinho mais para outros estados também, que pessoas tiveram mais interesse também. Então a gente fornece para alguns estados também do Brasil. E aí, posteriormente, em relação a isso, a gente começou a pensar, bom, a gente tem matéria-prima, a gente tem a torrefação e a gente tem as cafeterias. Então, tá faltando mais alguma coisa nesse negócio. Lá vem a escola. E aí a gente falou, bom, aí qual seria a forma de a gente se aproximar com o consumidor de uma forma que o pessoal começasse a entender mais sobre esse mundo de café de qualidade, entender mais sobre esse sabor diferente que eles nunca viram no dia a dia, né? Aí a gente pensou, bom, então a parte educacional, né? É o que faria mais sentido, mano. E nessa época a gente começou a ver também outros lugares no mundo que as pessoas tinham escolas de café, somente escola, não é cafeteria, não é torrefação, é como se fosse uma escola mesmo. E aí ali vem aluno todo dia, como se fosse uma faculdade ou um colegial, algo do tipo. Aí eu fiquei chocado quando vi isso, falei, meu, o que eles estão fazendo, né? E tem que ser assim, né? Claro que tem toda a parte teórica e tudo mais, mas tem que ser uma escola experimental, né? Porque... Exatamente. Não é com grade curricular, não é nada disso, mas era, assim, cursos com frequência todos os dias e alunos frequentes todos os dias, vinha turmas, 4, 5 pessoas. Nunca era turmas, assim, de 30, 20 Onde Onde é isso, Garan? Eu vi muito isso na Coreia, principalmente, e na Europa também, muito frequente, né? E aí eu falei, nossa, essa ideia é muito boa, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer uma coisa, tentar pelo menos adaptar algo parecido pro Brasil.
E aí foi quando a gente abriu a Coffee Academy para começar a ingressar pessoas não somente pessoas que trabalham no ramo do café, mas principalmente pessoas que não têm conhecimento sobre esse café, né? Que a gente conhece de qualidade. Uhum. E aí isso que começou a atrair muita mais gente também, né? Hoje na parte educacional, né? A sua formação inicial em quê? Administração. Administração. É o clássico pra quando você nunca sabe o que você quer fazer da vida. É o que todo mundo fala, né? Mas é verdade, eu acho que você busca... eu vou fazer administração porque eu posso me encaixar em várias áreas, né? Exatamente. Acontece isso mesmo. Muitas pessoas pensam dessa forma, né? Mas realmente a maioria acho que faz administração com esse objetivo de, eu posso... Tem muitas áreas possíveis, né? Aí vem um pouco da questão do empreendedorismo, né? Aí muitas pessoas querem empreender, fazer o próprio negócio para fazer gerir e crescer um negócio que possivelmente tem necessidade no mercado, né? Então, e você direcionou todas as suas especializações, todos os seus outros cursos para a área do café? Tudo que você fez lá fora e aqui no Brasil, todos direcionados para café? Sim, No começo, quando eu comecei a trabalhar com café, eu não tinha essa ideia também de lecionar ou ensinar as pessoas, porque eu acho que ninguém pensa também nisso, né? De ensinar sobre café, virar um instrutor de café. Eu nunca pensei nisso também, na verdade. E aí, isso despertou em mim uma vez quando eu fui fazer um curso. Eu fui fazer um curso de café para entender como é que funciona. E o primeiro curso foi no Brasil, em São Paulo mesmo, que eu fiz. Aí eu falei, nossa, muito... legal essa dinâmica, esse ensinamento que você tem, que é passado pra você, né? Aí começou a despertar um pouco isso em mim, né? Eu falei, nossa, acho que eu vou tentar ver como é que funciona isso, né? Aí eu queria me aprofundar. Comecei a me aprofundar mais em questão de cursos. E eu comecei a falar, não, vou começar a ir pra outros países pra ver como é que eles fazem. Então, o meu primeiro local que eu fui no exterior foi na Coreia. Porque tem origem de descendência coreana, né? Então, falei, bom, vou lá pro lugar onde realmente... me identifico um pouco mais também e entender como é que eles fazem também lá, porque cada país ou cada cultura age de forma diferente em termos de educação, a parte educacional, né? Sim. E a Coreia é extremamente conhecida por ter uma forte conexão com a educação hoje, né? Tanto que fez isso o país muda drasticamente em um curto período de tempo, né? E eu pensei, no café deve ser a mesma coisa, né? Deve ser o mesmo estilo ali de ser mais intenso, ser mais... técnico, sem um conhecimento mais detalhado, né? E realmente eu acho que eu não errei nessa escolha, mas assim, eu sofri muito no começo. No começo, quando eu fui lá, eu falei, não é possível, acho que eu não vou aguentar isso aqui, né? Porque eles tinham uma intensidade, assim, que era absurda, assim, era totalmente fora do que eu tava, da minha realidade, vamos dizer assim, né? Eles eram muito rígidos, eram muito sérios no que estavam fazendo, que... Não vejo isso como errado, com certeza é muito, muito, muito bom isso, né? Mas no começo foi muito difícil de adaptar. Porque primeiro eu tinha que falar tudo em coreano. Em coreano? Sei. E tudo que era ensinado pra mim era 100% em coreano também. Nossa, pensei que fosse fácil ter o inglês, né, como língua... Eles até que falam, mas não é fluente, né? E aí, pra eles estando no país deles, obviamente... Mas você já era fluente? Sim, já era fluente, mas por mais que eu entendesse o coreano, eu falasse ou escrevesse, tem termos técnicos do café que eu não sabia em coreano, né? Então, eu fui aprendendo e fazendo ao mesmo tempo ali, basicamente. E no começo foi muito difícil por causa disso, porque o vocabulário técnico de café em coreano era extremamente difícil de entender. É uma pressão muito grande, né? Porque você tá num local que realmente, como você falou, levam muito a sério isso, né? Sim. Muita disciplina, né? Que Sim. hoje você já passou por muitos momentos que exigiram isso de você, mas quando você tá aprendendo, né? Eu acho que muita gente deve desistir nesse ponto aí, né? Porque não aguenta, de fato, tanta dedicação, né? E ainda esbarrar na questão da língua nesse campo técnico. É bem complicado. No começo foi difícil, sim, pra adaptação, mas assim, com o tempo, claro, foi adaptando, foi pegando o jeito, né? E entendendo mais rápido os termos, né? E uma das coisas que eu não esqueço até hoje é como essa escola, eles chamam duas cafeterias também. Eles não tinham só a escola, claro, né? Então, o que esse cara, o proprietário da escola fazia, ele pegava esses alunos pra
trabalhar na cafeteria, na operação mesmo, na vida real mesmo, de como é que funciona lá, né? Um estágio completo e muito real, né? E era assim, é uma realidade que eu nunca vou esquecer, porque são consumidores extremamente exigentes. Mesmo? Assim, nível absurdo. Não, eu não diria absurdo, né? Mas um nível de cobrança muito alto. Tanto na qualidade quanto velocidade. Velocidade? Velocidade, eu digo, quanto mais rápido você entregar, melhor. Basicamente é isso. Nesse nível de cobrança que eu falo, saiu o pedido pra você. Saiu uma comanda ali, 2, 3 bebidas de café. Dentro de 5 minutos, se não sair algum deles, não é nem a pessoa que tá atrás de você que vai cobrar. É o consumidor que chama você e cobra de você. Cadê meu café? Mas é pela necessidade de realmente ser rápido ou é pela demanda, pelo número de pessoas ao mesmo tempo? Eu diria que é um pouco dos dois, porque culturalmente lá na Coreia é tudo muito... Tem que ser tudo muito rápido e bem feito. Então eles têm essa cultura muito forte até hoje, né? E no café não era diferente, logicamente. Então você tem que fazer muito bem feito e entregar muito rápido para a pessoa. É incrível isso, né? Porque em outros países como a Europa, muitas vezes se prega o slow mesmo, né? Assim, é aquela coisa de, não, eu quero observar, é o meu momento ali. Claro que tem o takeaway, né? Aquela coisa. Sim. Mas assim, é incrível isso, como que muda, né? A cultura de uma Sim, forma. então eu senti meio que um choque, vamos dizer assim, lá. E aí, posteriormente, eu acabei indo pra Europa. Na Europa eu fui pra Alemanha, que teve um treinamento de instrutores mundial, que eles fazem encontro. E logo em seguida eu finalizei em Londres. Londres é onde eu terminei minha formação de café, vamos dizer assim, né? E aí foi totalmente diferente. Aí eu falei, nossa, é completamente diferente uma cultura ali. E depois eu vim pra Europa, na Alemanha, por exemplo, é outra cultura também. Eles são mais fechados, não falam muito, mas prezam qualidade altíssima também. Mas eles não têm essa pressa, vamos dizer assim. Não tem essa pressa de 5 minutos que eles querem o café rápido. Você chegou aí à Itália? Cheguei aí em 2021, quando eu fiz a competição lá. Sim. E o que você trouxe de experiência, assim, de visão da Itália em relação ao café? Porque muita gente não é só a Itália, mas muita gente tem a Itália como a referência, né? Sim, a Itália até hoje vai permanecer como referência, com certeza. Justamente pela grande parte dos equipamentos mundiais hoje. Praticamente tudo da Itália. É um ou outro ali, outro país que tem a produção de equipamento igual da Itália, mas se você ver até no Brasil, praticamente todos os equipamentos em relação a café são da Itália. E eles têm muito orgulho disso. Eles têm, culturalmente falando, um orgulho muito grande disso. E eles acham que o melhor café é o deles, da Itália até hoje, né? Por causa do espresso. Espresso, bebida com leite. E... por incrível que pareça, muitas pessoas acham que na Itália tem ou buscam um café muito de qualidade, né? Mas até hoje eles têm a cultura muito forte de fazer um café bem escuro mesmo, uma torra mais desenvolvida, e tomar uma dose extremamente pequena mesmo, quase um ristreto mesmo, né? Um dedo de café, assim. Porque para eles é amargor intenso, amargor mais intensidade é o melhor café que tem e a melhor qualidade que existe. Eu concordo com você. Eu entrevistei aqui num podcast o Antonello Monardo, que é um ícone, uma referência aqui, porque ele foi um dos primeiros, né, a trazer essa valorização do café especial para Brasília. E ele é italiano mesmo, né? E ele realmente trouxe pra gente esse panorama, essa preferência, né? Então, não tem como você tomar um ristreto e dizer esse café é um café leve, um café que desce, assim. Não tem como. Mas é muito cultural também. Sim. Né? E muita gente, quando vai pra Itália, quando conhece café de qualidade, já vai com a imagem de que, nossa, vai ser muito fácil encontrar café de qualidade aqui. Mas é muito pelo contrário. Muito, muito pelo contrário. Você tem que realmente buscar e procurar o lugar pra achar. Sim. E geralmente as cafeterias são bem pequenas, não são grandes, assim. Não é igual a Starbucks, assim, por exemplo, né? Então, são pequenas, mas só que fazem um trabalho de qualidade, né? E olha que interessante, até um comentário aqui que me veio à cabeça agora dessa entrevista que eu tive com ele. Uma vez, um cliente dele
entrou lá no espaço que ele tem, né? Que ele também ministra cursos, né? Ele tem algumas turmas. E aí ele perguntou pro cliente assim, você quer um expresso curto ou um expresso longo, né? Longo. Aí, não, eu quero um longo porque é mais café, né? E é mais fraco. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas, elas precisam dessa informação, né? De que a quantidade é igual, né? A diluição é que é diferente. Então, a gente está tentando, de fato, levar isso, né, para as pessoas. Às vezes as pessoas acham, não, eu quero quantidade. E a partir do momento que você coloca mais... Às vezes até pensa que tem mais cafeína, né? São conceitos bem básicos hoje que a gente percebe que muita gente não tem em relação ao café. Isso a gente percebe assim na cafeteria diariamente também. Claro que depende do público para público, né? Principalmente em São Paulo, é uma coisa assim meio... Parece que cada bairro é uma cidade diferente, assim. Porque os públicos são completamente diferentes, né? Então a gente sente isso de cafeteria para cafeteria, porque tem uma cafeteria especificamente que é na Matriz, por exemplo, que é o centro onde a gente está, é um público que menos conhece de café. Então a grande maioria das vezes que chega todo dia um cliente que, eu vim aqui conhecer, ver como é que eu quero um café. E aí esse pessoal é o que a gente sempre conversa mais, explica, não, aqui a gente faz dessa forma, desse trabalho, dessa forma, para entender, fazer a pessoa entender, no caso, né? Agora, se é para um Pinheiros e tá aí, grande maioria já sabe. Já conhece, já entende café de qualidade. Então, públicos muito diferentes, mas é legal de lidar com isso. É legal de ter muita diversificação de público, assim, né? Hoje são 6 lojas. Isso, são 6 unidades. 6 unidades. E você e seu irmão, você está à frente da Coffee Academy, mas quando você não está viajando, quando você não está treinando e nem na escola, você costuma estar nas cafeterias? Vocês são presentes? Geralmente a gente tenta dar uma passada, para certificar que tá tudo bem, né? No mínimo isso. A gente já tem um pessoal mais responsável, gerência, no caso, olhando tudo, né? E aí acaba focando naquela pessoa, né? Porque aí já tem uma ideia de tudo que tá acontecendo, né? Quem que cuida da gestão de todas elas? Grande maioria... Eu diria que todo mundo. Toda a família. É família toda envolvida, exatamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas hoje a gente tem 6 unidades, a gente já acha que tem bastante unidade. Então tem muita gente que já fala que 1 ou 2 já dá muito trabalho, imagina 6, 10, 20 lojas, né? Franquias de 100 lojas, 200 lojas. E realmente, conforme você vai aumentando o tamanho, quantidade de lojas, cada vez fica mais difícil o controle, porque... Cada loja é um público, cada loja é uma equipe, cada loja é uma forma de gerir. Então, isso dificulta um pouquinho, mas claro, não é impossível, mas realmente começa a dificultar um pouquinho, né? Eu conversei com uma rede de cafeterias de São Paulo que me disse isso também, né? Que varia muito essa questão do bairro, do público, não só para o café, no cardápio de cafés, mas para o cardápio de comidas também, né? Existe uma variável aí para que você possa atender, né, a necessidade daquele público. Então vai muito ao encontro do que você está falando aqui, totalmente, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que isso é uma coisa diária, é um desafio diário de todas as cafeterias. Em São Paulo, outros lugares também, aqui em Brasília eu acredito que também seja a mesma coisa. Tem um público que não vai conhecer realmente. Aí você tem que sempre ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, né? Para conversar com a pessoa, para mostrar para a pessoa realmente que existe esse produto, que ele já conhece, mas de uma forma diferente, né? E não se tornar como uma obrigação também, né? Porque às vezes a pessoa se sente meio pressionada ou ofendida. Mas então, dessa forma, a forma de abordagem, acho que é muito importante, né? Eu não sei se você viu um meme que veiculou aí no Instagram de um humorista, né? Que ele chega na cafeteria para pedir um café e fica, mas como você quer o café? Mas que... E aí? Aí o cliente vai se sentindo assim, vai se sentir diminuído, comprimido. Eu só quero um café! Né? Eu acho que é mais ou menos isso daí, né? Exatamente. Não, tem muitas propagandas, assim, tirando sarro, brincando, né? Então, assim, existe bastante isso. Por isso a necessidade de descomplicar, né? Isso. E você que agora assumiu essa paixão aí por ensinar, por estar à frente da escola, eu quero até
deixar aqui registrado, né, que todos que compareceram ontem no workshop elogiaram muito a sua linguagem, porque ela atende desde leigos até quem realmente já tem um conhecimento acelerado, adiantado aí sobre cafés. Então eu acho que é isso, é buscar uma linguagem acessível e que a gente faça com que todos entendam. Claro que existe uma parte totalmente técnica, né, que você se aprofunda se você realmente tiver a vontade, né, de fazer, mas foi muito interessante isso, e eu acho que a educação, ela pede que você se aproxime, né, do seu foco ali, do aluno, dessa forma, né, em todos os sentidos, não só voltado para o café. Sim. Né? E estava conversando com a Andréia ontem, sua esposa também, falando sobre isso, né? Eu acho interessantíssimo levar a educação para todos os lados, as nuances, os produtos, né? Tão gostoso, né? Como você falou, que lá na Coreia já é, né, comum. E a gente está trazendo isso para o Brasil agora. Sim. Mas é isso, é muito, muito interessante. Eu falo isso porque eu sou dessa área de educação também, né? E a gente, às vezes a gente tem, na educação formal, né, a gente já tem aquela coisa, alguns querem, outros não, mas quando a gente fala, por exemplo, do café em si, você busca um curso, uma escola, uma capacitação, porque você já tem o amor por isso, por essa bebida. E quando você transforma isso de uma forma muito simplificada, muito orgânica, muito prática, né? Porque eu tenho certeza que lá na Uncoff você, né, tem o seu... Inclusive vai ter turma agora, né, Garan? Turma eu vi que você anunciou uma turma aí. Vai ter uma turma agora no final de semana, se eu não me engano, né? Agora é no sábado, amanhã, isso. Isso, porque sempre a programação tá lá, tá, pessoal? É só entrar lá, que tem todas as turmas, né? Tem um releasezinho, né? Sim, a gente geralmente faz uma agenda semestral. Uma agenda, né? Para o pessoal se programar bem, porque geralmente, assim, tem pessoas muito de São Paulo que vêm, mas de outras regiões de São Paulo fora da capital, que leva tempo para chegar lá. E algumas vezes de outros estados também, né? Então esse pessoal precisa se programar com antecedência, né? Aí, visto isso, eu comecei a botar datas bem avançadas, né? Bem programadas pro pessoal se programar muito bem para conseguir vir fazer, né? O curso mais extenso que você tem lá, qual é e quanto tempo? Geralmente os níveis profissionais, né? Níveis profissionais leva até 3 dias, todos os dias, né? Seguidos. Então é um curso bem puxado, muita informação, com certeza. Então tem muita gente que sai ali cansada desse terceiro dia. Eu imagino. De tanta coisa que tem, tanta coisa para fazer, né? Então, mas essa é a ideia, é o curso mais demorado que a gente tem, assim, 3 dias seguidos, né? E, assim, toda a parte do curso é feita lá na escola mesmo. Tanto Sim. a parte teórica quanto prática. Exatamente. Algumas vezes tem pessoas que pedem para fazer meio que um híbrido. Por exemplo, de outro estado. Não, eu quero chegar lá na U1, quero fazer só a parte prática. Eu falei, tudo bem, aí você faz a parte teórica online primeiro, antes de chegar em São Paulo. Aí tem pessoas que aceitam numa boa isso, porque querem focar um dia inteiro só na prática para não perder tempo com a teórica, né? Então, É interessante também. às vezes né? acontece isso É também. uma boa opção, né? Também, Sim. né? Exatamente. Então, vamos falar de campeonatos? Sim. Vamos lá, então. Como sempre, a gente vai falar do início, né? Vamos falar do primeiro. Como começou, né, as competições? Isso. A ideia, né? Vamos lá. A gente começou primeiro... A gente observou isso muito fora do Brasil, principalmente como exemplos também. Porque a gente começou a observar nas competições mundiais que não eram os proprietários, não eram os torrefadores que competiam na competição. Eram os baristas da equipe que trabalhava na empresa. E até hoje, a grande maioria é baristas que trabalham nas empresas. Verdade. E a gente começou a observar isso e começou a ser meio curioso pra gente, né? Falei, nossa, mas por que será que o proprietário não compete, não se dedica para trazer mais nome para a empresa ou para o país, no caso, né? Que é o que a maioria pensaria também, né? E o que a gente percebeu é que eles investem muito na equipe,
mas também eles escolhem as pessoas certas para competir. Ou seja, o barista tem muito interesse e ele vai se dedicar a isso como vida ou morte para ganhar, para fazer tudo, né? E a gente consegue observar isso realmente quando a gente está competindo com essas pessoas lá, né? E a gente trouxe essa mesma ideia para quando a gente abriu a cafeteria. Falou, olha, vamos também investir em equipe. Vamos falar, se alguém tiver um interesse de competir, a gente envia, a gente dá todo o suporte, a gente vai ajudar tudo que puder. E foi assim que a gente fez o primeiro, a gente chamava de Barista Camp. Então juntava todos os baristas de todas as nossas unidades e fazia um mini campeonato interno. É assim que começou. E aí, de todos esses que fizeram, a gente fazia acho que 2 ou 3 categorias, que um era barista, outro era de quadros e um outro, no máximo, de latte art, assim. Uhum. E aí, entre eles se escolhiam, né? Escolhiam cada um, eu quero ir nessa área, eu quero ir nessa área. E foi assim que a gente fez o primeiro Barista Camp. E aí, o campeão de cada categoria que a gente fez nesse Barista Camp era o que a gente mandava pra competição. Então, antes de eu e meu irmão começar a ingressar nisso, a gente mandava 3, 4 baristas de uma vez pra competir. Mesmo? A gente mandou. E a gente ia lá junto, né? Pra dar suporte, pra acompanhar, pra limpar as coisas. Né? Era o contrário. A vida de coach. A vida de coach, suporte é isso. É limpar toda a louça e tá ali, suporte pra tudo que precisar, né? Eu queria só te interromper um pouquinho pra falar pra você que esse café realmente é incrível, porque eu tô tomando ele aqui em diferentes temperaturas, né? Meu sensorial tá aqui fazendo uma festa e realmente ele não perde nada de sabor, de qualidade, nada, porque realmente a gente vai tomando café, a gente vai percebendo, né? Eu acho que você até, não sei se você chegou a comentar isso ontem, quando chega uma determinada temperatura não desce mais, mas ele tá assim incrível. Sim, ele tá... Agora tá bem frio, perto do frio, vamos dizer assim. Mas realmente tá mantendo bastante tempo. Só pra levar pra você essa experiência aí, mas infelizmente, né? Não posso dar mais do que isso, que é a minha opinião. Sim, mas então, só aproveitando que eu já te interrompi, eu acho que isso que você falou acontece hoje ainda. Eu não estou à frente de escola, de coach, longe de mim, não é essa a intenção jamais, mas é como a gente acompanha muito os baristas aqui e empresários, empreendedores, a gente percebe que muitos baristas, quando iniciam, já pensam em participar, já pensam em se tornar competitivos. E é uma longa jornada para que isso aconteça. E eu acho que precisa de mais incentivo, sim, né, dos donos de cafeteria, de realmente acompanharem o trabalho desses baristas e apostarem naqueles que realmente são bons, né? Claro que muitos já fazem isso, mas que isso possa crescer, né? Porque a gente escuta os dois lados. Então, o barista, às vezes, ele se queixa de não ter oportunidade, de não ser bem remunerado. E quando a gente olha para o lado do empreendedor, a gente entende também, né, as dificuldades, principalmente quando é uma pequena cafeteria, não uma rede. Então, às vezes, o cara tem a alimentação dele ali. E existem N situações, né, porque às vezes o cara quer só vender café, o cafezinho ali. Então, o pequeno empresário, muitas vezes, ele precisa diversificar, não muito, porque o foco é o café especial, mas ele precisa diversificar os produtos que ele oferece ali para que ele possa, né, também ter um faturamento melhor e remunerar melhor, consequentemente, esse barista. Então, quando a gente escuta um lado e escuta o outro, a gente percebe, sabe, isso daí. Mas eu acho que fundamental realmente é o barista mostrar o trabalho dele. Sim. Né? Com certeza. Então, isso é que vai fazer com que alguém, seja a empresa, a cafeteria que ele trabalha, ou alguém de fora, como tudo, né? Um bom profissional competente e capacitado, e vai, de repente, alguém voltar o olhar para ele ali e apostar nele, como vocês fizeram aí, né? A gente fez por acho que uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Faz um tempinho já, mas a gente apostava nessas pessoas porque a gente sabia que eles tinham potencial de estar ali, ser campeão, ou ser um dos melhores, ser no pódio, né?
E eu lembro que, inclusive, uma dessas pessoas, ela saiu do ramo de café, ela não trabalha mais, né? Ela acho que foi o nosso melhor resultado, assim, que a gente tinha mandado da equipe, ela ficou em terceiro. Terceiro no nacional, acho que 2 vezes, se eu não me engano. E o outro pessoal que participou de barista ou outras categorias, eles não acabaram tendo um resultado legal ou satisfatório, né? Mas a gente entende, né, que provavelmente faltou treino, faltou algo, né, para conseguir estar ali entre os melhores também, né? Então, após esse período, eu e meu irmão, a gente estava nesse local, né? Quando aconteceu todos os resultados, a gente viu. E aí, meu irmão, a gente se falou, né? A gente falou assim, vamos competir. vamos competir pra valer, assim, né? Vamos competir pra ganhar, assim, né? Aí ele falou isso e eu falei, vamos. Pronto. Aí foi o que acendeu, assim, a chama. A gente falou, não, vamos competir pra valer. Vamos ganhar esse negócio, vamos tentar, assim, realmente mostrar que dedicação, esforço, tudo o que a gente tá fazendo valeu a pena e pra chegar nesse lugar, né? E aí 2019 foi o primeiro ano que a gente competiu, 4 anos atrás. E aí o meu irmão já foi pro barista, eu já fui pro quad direto também. E meu irmão acabou ganhando, né, quando ele competiu, e eu fiquei em segundo nesse ano, não acabei ganhando. Mas realmente foi naquela época que foi logo antes da pandemia, né? Sim. E aí começou a pandemia, aí o ano seguinte parou tudo, obviamente, o mundo inteiro, né? Inclusive o Brasil. E eles começaram a cancelar todos os eventos. Começou a ter cancelamento direto, um atrás do outro. E em 2021 que começou a retomar. E a primeira vez que a gente foi competir foi lá em Milão. Foi em 2021. 21. Se eu não me engano, foi no segundo semestre, onde estava começando a abrir aos poucos ainda, né? E o meu irmão, ele foi lá e ele ficou na semifinal. Ele entrou nos 16 primeiros ali do mundo. E eu entrei nos top 10 do mundo. Fiquei em nono, na primeira vez que a gente participou. Aí nessa, as pessoas começaram a observar, assim, falando, não, acho que eles... Se continuar competindo, acho que dá pra chegar a algum lugar bom, né? Numa posição boa e levar o Brasil pra um pódio, algo do tipo, né? Ano seguinte, novamente, o meu irmão falou, não, vou de novo. E ele foi, e eu não acabei indo, porque quando eu fiquei em segundo, a campeã, ela não quis ir, optou por não ir em 2021. Por isso que eu fui no lugar dela, em 2021 em Milão. Então, aí, como ela não foi em 2021, 2022 ela ganhou a vaga automaticamente para o Mundial. Então, ela foi em 2022, quando o meu irmão foi também. E que foi na Austrália, em Melbourne, né? E nesse ano, aí o meu irmão já subiu para outro patamar, né? Ele já estava treinando de uma forma diferente, com uma equipe já ajudando ele, né? Que ele conheceu, de ex-campeões ou campeões que chegaram até a final de um Mundial, e começou a ajudar ele já desde a partir de 2022. E nessa, ele já subiu absurdamente as posições dele, né? Então, ele ficou em sétimo quando ele foi em 2022. E a Júlia, que é o que foi que eu tinha ido no lugar dela em 2021, ela voltou em 2022. Ela manteve top 10 também. Ela ficou em décimo também, né? Então, pro Brasil, assim, tava começando a criar olhares e começar a criar uma visão de que, não, agora acho que tá tendo uns competidores que realmente tá levando um patamar muito alto pro Brasil, né? Então começou a crescer esses olhares, né? E começou a ter mais curiosidade de pessoas de fora, tanto de outros países também. Eles começaram a observar mais, né? E aí a gente falou, bom, no mesmo ano, 2022, final do ano, é quando aconteceu as nacionais. Aí eu falei, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou pra ganhar. Eu não vou ir pra ficar em segundo, não. Eu falei, eu vou pra ganhar. E, infelizmente, depois de muitos treinos, muito prática, muito café, aí eu acabei conseguindo conquistar o primeiro lugar, né, no final de 2022, na Semana Internacional do Café, que é todo ano em Minas Gerais. E já ganhando vaga para o ano seguinte, que seria esse ano, né, em Atenas, né. E ainda, no ano que, depois que meu irmão ficou em sétimo no 2022, ele não queria competir. Todo mundo ficava perguntando, mas você não vai mais uma vez? Não quer ir mais uma vez pra tentar ali o Mundial? Mas até eu ganhar, o meu irmão falou, não, eu não vou. Vou tirar um ano de folga ou break de campeonato. Eu não quero, porque é muito intenso, dá muito trabalho, muito tempo. Assim que eu ganhei,
ele mudou de ideia. Assim que eu ganhei, ele falou, não, acho que eu vou tentar mais uma vez. Eu vou mais uma vez pra gente poder ir junto e competir junto no Mundial de novo. E olha só. E aí, começo de 2023, aconteceu o Campeonato de Barista em São Paulo, o Nacional, pra ganhar vaga pro Atenas em junho. E deu tudo certo, ele ganhou novamente. Ele acabou conquistando vários recordes, assim, né? Porque ele foi o único tricampeão seguido no Brasil. Ganhou 13 seguidos no Brasil. E aí, em seguida, quando ele ganhou, eu fiquei muito feliz por ele, com certeza. Eu tava lá junto acompanhando tudo que pudesse dar suporte pra ele. E aí, assim que terminou, ele foi consagrado, campeão, a gente falou, bom, agora a gente tem que ir pra valer. Agora a gente tem que ir pro Mundial pra chegar no mínimo a final. Porque o meu objetivo e o dele era o mesmo, a gente chegar na final. Não era nem ganhar, não era nem chegar... Eu fico imaginando vocês olhando um pro outro assim, falando assim, e aí, agora? Agora a gente vai também de novo. Vamos. Aquela coisa. E foi muito legal porque eram irmãos indo, eram dois campeões de duas categorias indo juntos. Sim. Por coincidência também tinham outros irmãos competindo nessa mesma competição, foi muito bacana. Era o pessoal da... Ucrânia. Eram dois irmãos da Ucrânia competindo. Foi muito bacana. Muito legal, porque eles estavam representando o país deles, que hoje está numa situação um pouquinho difícil, né? Pela guerra. Mas aí, voltando um pouco para eu e meu irmão, a gente foi junto e o meu irmão já começou a sair para outros países para treinar já fortemente para o Mundial, porque a gente já estava indo com a mente de, não, a gente não vai competir mais. Então, vamos dar tudo que a gente tem para dar nesse Mundial. E o objetivo, vamos chegar na final. Esse era o propósito. Não tinha essa de, não, vamos ganhar ou vamos ser campeão mundial. Porque todo mundo quer ser campeão mundial ali, né? Claro. Todo mundo quer chegar na final ali. Então a gente foi com esse propósito, vamos chegar na final. E da final aí é se divertir. Aí é quem menos errar, quem estiver muito bem naquele dia, que acaba tendo um pouquinho de sorte também. Eu sempre acredito que na final você tem que ter um pouco de sorte pra ser o campeão, vamos dizer assim, né? E aí eu lembro quando... a gente foi passando de fases, né? Porque sempre anunciava o meu primeiro e logo em seguida o meu irmão. Era sempre nessa ordem, né? E aí anunciava o meu, eu passei, né? Aí o meu irmão passava. Aí eu passei, aí ele passava. Aí todo mundo começou só a crescer o olho. Eu falei, não, o que tá acontecendo aqui, né? Os dois irmãos estão passando todas as fases até a final, né? E quando chegou na final, aí eu lembro de ter falado assim pro meu coach, se eu chegar na final... Nem tinha passado pra final, era as primeiras fases ainda, né? Se eu chegar na final, eu vou brigar pelo título, eu falei. E deu tudo certo, eu cheguei na final. O meu irmão, ele também. Mesmo chegando na final, eu falei, bom, tinha toda a pressão, tudo mais, né? E no meu caso tudo bem, né? Mas o meu irmão, ele... de eliminatório pra semifinal, ele já tinha meio que certeza que passou pra semifinal, né? Só que na semifinal, assim... todo mundo não sabe o que aconteceu, assim, né? Eu digo porque... é bastidores isso, né? Coisas que aconteceram que a gente sabe que o público assistindo não sabe. O café dele vazou pela lateral da xícara. Ele estourou 5 segundos, assim... aconteceu cada coisa, assim, que ninguém imaginava que aconteceria numa semifinal. É isso que é tenso, né? É isso que acho que às vezes você não tá bem naquele dia, né? Não é todo dia que você tá bem, né? Então... E eu lembro, quando eu passei pra semifinal, o meu irmão tava muito preocupado. Porque ele tava com uma cara, assim, de que... preocupado de não passar pra semifinal. Pra final, no caso, né? E toda a equipe inteira deles também tava. Tava com uma cara, sabe, fechada de preocupação, assim. Porque em um mundial, quando você estoura o tempo, você perde 1 ponto por segundo. Então, isso é fatal, geralmente, pra um mundial, né? Por segundo. Por segundo. Então, ele perdeu 5 pontos, em teoria, já. De cara, porque ele... deixou passar. Imagino. Então eles ficaram extremamente preocupados, né? E eu super entendia, porque se eu tivesse na mesma posição, eu também estaria muito preocupado, né? E eu fiquei preocupado por ele, porque eu sabia que ele tinha treinado muito, dedicado muito, né? Mais que qualquer um. E eu lembro desse momento porque assim que ele foi anunciado como finalista melhor, ele ficou chorando. Tipo, sabe quando cai lágrima instantaneamente de alívio? E eu olhei aquilo e minha mãe chorando também. Seu pai e sua mãe acompanham vocês?
Eles acompanham desde o começo, né? Mas meu pai não conseguiu ir lá. Só ele tava não. minha mãe Sua mãe junto. estava. Ela tava junto lá de suporte. Nossa, ainda mais mãe, né? Porque mãe é aquela que mais torce, né? Exatamente. Ela Sofre também junto. tava muito preocupada. Ela ficava o tempo inteiro do meu lado, perguntando pra mim: Meu, mas será que ele vai passar? Será que ele vai passar? Não, será que tá tudo bem? Aí eu falei: Não, calma, assim. Porque tem muito competidor que estoura o tempo e passa ainda pra final. E eu acho que o meu irmão, né, o Boran, não vai ser diferente. Vai ser igual. Eu fica calma, fica tranquila. Eu acho que ele vai passar. O café dele tá muito bom, eu sei que tá muito bom. E aí quando anunciou, eu falei, tá vendo? Eu falei, eu tava sentindo ali que ele ia passar. Eu falei, achei que ia ali passar. Aí ele passou no final. Tava chorando, né, de emoção, porque... E aí quando eu encontrei ele depois que foi anunciado que ele era finalista, né, ele falou assim, agora você tem que brigar pelo título e não erra mais nada, porque, o que você errou na semifinal é inaceitável, eu falei pra ele. Não existe isso, assim, no Mundial. Olha que coach esse, meu Deus. Não existe você, deixar passar segundo no Mundial, e ele sabe também, ele sabe melhor do que ninguém isso. E aí ele fez uma apresentação que nunca vi, assim, nem na eliminatória ele fez, assim, na final, quando assisti eu falei... Eu acho que ele tem chance. Eu falei, eu acho que ele tem chance de ganhar. Quando eu assisti a apresentação final dele, eu falei, tem muita chance de ganhar. Todos os outros fizeram uma apresentação excepcional também. Não desmerecendo nenhum competidor lá no Mundial. Todos eles fizeram uma apresentação muito, muito excepcional. E ali qualquer um poderia ter ganhado. Com certeza, qualquer um poderia ter ganhado. E realmente, mas sabe quando você tem aquele feeling de que parece que no fundo dá uma tranquilidade assim, né, ele tá muito bem, né? Deu pra ver assim na cara dele que ele tava muito feliz, muito tranquilo, com a apresentação muito seguro. Eu falei, cara, você fez tudo que você teve que fazer. Você fez o mais do que você precisava fazer. E aí começou a anunciar meu primeiro, né, meu ranking, depois do meu irmão, né? E no meu, assim, tava... Como é que você tava nessa hora? Nossa, tava muito nervoso. Tava extremamente nervoso. Tava tremendo, assim, de nervosismo. Nunca fiquei tremendo tanto, assim, de nervosismo, porque... Claro, dos 6 finalistas, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ser o campeão, né? E aí, no seu sexto, eu falei, tá, vamos lá. Vamos lá, porque... A melhor posição na história do Brasil foi em 2013. Com a pessoal lá da Luca, que era a Carol. E ela ficou em quinto. Em 2013. Nossa, é muito tempo, né? 10 anos. 10 anos, E aí, depois anunciou o quinto. Aí eu falei, nossa, pelo menos já passou o quinto já. Aí quando anunciou, eu falei, acho que eu devo estar aqui, né? Eu pensei, né? Assim, eu acho que eu fui bem, mas eu devo estar aqui nos 4 primeiros, vamos dizer assim. Por quê? Você sabia que tinha acontecido alguma coisa que não te levasse à esperança de estar melhor ainda? Por que você estava assim, se eu acho que eu tô aqui no quarto? Assim, às vezes eu diria que talvez não acreditei em mim, não sei, pode ser isso também, mas eu queria muito ganhar, assim, eu fiz a apresentação que eu queria ganhar mesmo, assim, demais mesmo. E eu sei que eu fiz a apresentação completa, sem erro. Não errei, assim. Mas às vezes, que nem eu falei, precisa um pouco de sorte pra estar ali nos 3 primeiros e pra ganhar, pelo menos ainda mais no Mundial. Então eu achei que eu estando entre os 3 melhores eu já estaria muito feliz, assim. Isso era o meu objetivo, assim, quando eu tava lá nos anúncios, né? E quando anunciou o quarto, aí eu falei, nossa, agora... O meu coach foi o melhor, né? Ele chegou assim... Nossa, eu consegui. Eu consegui, acho que ele vai ganhar. Aí, quando ele pensou isso, aí foi anunciado meu nome em terceiro, né? Mas ele tava muito feliz, todo mundo muito feliz, porque depois de 10 anos conseguiu bater outro recorde pro Brasil, né? Levou por uma posição que nunca conseguiu chegar, assim, né? No pódio no Bruce Cup, né? Então eu fiquei muito feliz também, recebi o prêmio lá, o troféu, muita foto, muita conversa com o pessoal. Então, quando o pessoal fala que você chega em pódio, top 3, geralmente eles falam, não precisa mais competir. Porque terceiro, segundo, primeiro ali é um detalhe, é um né? detalhe ou outro ali, né? Então, todos são muito bons ali. E assim, existe uma subjetividade em relação aos jurados, né? Pequena, mas existe, né? Eu acho assim, que claro, existe toda uma ficha técnica, né? Existe uma pontuação, como você ontem expôs pra gente, de uma forma bem clara mesmo. Mas eu acho, não sei, posso estar errada. Se eu tiver, você me corrija. Sim.
eu penso que existe um pouquinho de subjetividade que talvez possa ser esse um dos fatores, não? Eu acho que a parte de sentir voláteis, aromas, sabores, para qualquer nível sensorial de qualquer bebida, existe um pouquinho de subjetividade, sim, né? Por mais que os juízes estejam super calibrados, que eles são calibrados diariamente para isso, para tirar o máximo possível dessa subjetividade, né? Para não ele não ser envolvido com isso, né? O juiz próprio, né? Então, existe, mas eu acho que os juízes são muito justos sempre. Eles vão considerar tudo que foi apresentado, como foi apresentado e principalmente a bebida final, como foi apresentada, né? Existe, mas eu não diria que isso influencia na pontuação final pro competidor, né? Com certeza, Entendi. Né? Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Sim. Você e seu irmão, por tudo que ele já falou e por tudo que vocês demonstraram não só no campeonato, né, no dia a dia de vocês, e o que você fala dele também, passa pra gente uma união muito grande entre vocês e um apoio mútuo, né? Vocês sempre foram assim, porque geralmente os irmãos, eles têm umas tretas, né? Eu acho que desde o começo... não diria que foi 100% do tempo, assim, né? União, assim, o tempo inteiro, nossa, um apoiando o outro absurdamente, mas teve uma época que a gente tava mais distante, porque cada um tava uma área, mas aí depois volta de novo. Mas em competições, o que eu sentia é que a gente sempre tentou apoiar um outro de uma forma que pra se sair o melhor possível. Com certeza, nesse Mundial mais ainda, né? Porque eu vi na dificuldade que ele passou, né? E... Antes de ele competir na primeira rodada, que ele competia primeiro, antes que eu. Antes de eu competir na minha primeira rodada. Aí eu liguei pra ele, cara, vai com o que você tem, porque eu sei que você tem de melhor e manda bem lá, né? Porque eu sei que você vai mandar bem. E foi super bem, né? Apresentou bem, terminou no tempo, entregou tudo certinho. Então a gente se apoiou bastante nessa competição, principalmente, né? Você é mais velho, não é? Eu sou mais velho. Quantos anos de diferença? 1 ano só. 1 ano. A gente tem 1 ano de diferença. Com certeza. Garan, o que você tem a dizer, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas o que você tem a dizer para um barista que hoje tem um foco realmente em campeonatos, em participar, e estuda, busca, né? E muitas vezes não consegue a oportunidade, né, de ainda ir além. Eu sei que isso aí é uma coisa realmente de incentivo de coach, né? Tipo, tem que treinar muito, tem que ter disciplina e tal. Mas eu realmente quero ouvir você, que está à frente da escola, que se depara com esse perfil, né, o tempo todo, e que conhece muita gente, né? Conhece campeões, conhece... Ontem eu achei muito interessante, desculpa aqui, né? Porque a gente estava no encontro aqui e um barista pediu para que ele fizesse um café para o Garan colocar ali, observar, né, a técnica que ele estava usando. E eu achei, assim, muito respeitoso da sua parte, muito didático, né? A forma como você colocou. Olha, eu acho que você tem pontos a melhorar aqui, né? Então, muitas vezes é aquilo, né? Eu tô ali, tô fazendo café todos os dias, 100 cafés, e eu já começo a achar que eu já estou preparado, né? E que aquilo que eu vou fazer vai impactar alguém, vai impressionar, e não é bem assim, né? Como os próprios jurados, né? Você precisa ser exato naquilo que você quer alcançar. Então, vamos lá, tá entregando isso dessa forma? Não é inventar demais, né? Para perder o controle sobre aquilo que você faz, achando que vai extrair ali um melhor café do mundo, né? Sim. Para quem está em aprendizado, que eu digo. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que, assim, numa visão que eu tenho hoje dos baristas, ou principalmente empresas, né? Eu acabei falando um pouco sobre isso ontem, né? Em termos de incentivação, assim, incentivar o barista a competir, mas... Não somente como um desafio pessoal da pessoa, do barista, né? Mas porque ele tem uma curva de aprendizado muito grande quando faz isso. E tem uma... porque eu mesmo
experienciando isso, eu aprendi muito. Tanto quanto com outros baristas, com outras pessoas, mas também pessoas que me ensinaram a como chegar nisso, né? Então, aí eu comecei a perceber o quão importante era esse papel da pessoa que tá ali representando o país, ou representando, ou querendo mostrar o projeto dele, na verdade, né? E eu acho que hoje, como educador e instrutor, vamos dizer assim, de café, eu me vejo hoje como uma pessoa para suportar, dar suporte esse pessoal, essa nova geração que quer competir, esse novo pessoal que quer realmente se expor, porque querendo ou não, você está se expondo, né, a um público muito grande, né, nacionalmente e internacionalmente também. E ali é onde geralmente sai o seu caráter da pessoa também. Ali é onde você não consegue esconder o que tipo de pessoa você realmente é, né? Porque você tá se expondo de uma forma que você fica nervoso, você fica muito tenso, muito pressionado. Então, a forma como você sai de verdade é nesse momento. Quando você tá se expondo, né? E é ali onde você enxerga a pessoa, quais os prós, quais os contras, o que dá pra melhorar, o que dá pra segurar, o que não tá ajudando ele. Então, o meu papel hoje, e como os meus coaches foram pra mim, é de trazer o melhor dessa pessoa. E pra mim, eu também vejo como isso. Eu quero trazer o melhor da pessoa, do barista, e incentivar, ajudar no que puder, para as pessoas se saírem muito bem também. Em uma competição nacional, internacional. Eu vejo nesse papel fundamental hoje. Daqui pra frente também, né? Mesmo que eu não compita, se eu competir também, mas... porque eu observo isso muito fora do Brasil. Eu vejo pessoas que foram campeões ou ficaram top 3, top 6 no mundo. Eles são os maiores... incentivadores para as nova geração de baristas, nova geração de pessoas que querem entrar nesse mundo, né? E se sentir mais valorizado também, né? E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acredito que no Brasil com certeza tem esse potencial também, né? Então eu quero ser essa pessoa também, né? Certamente, então, que nem esse... o barista que eu vi ontem lá, ele fazendo, mostrando. Aí conversei com alguns baristas ontem também, eles perguntando várias coisas sobre, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo... E se eu quiser conseguir café, como é que eu faço a ponte? Então eu quero dar suporte para essas pessoas, né? Eu quero que eles consigam ter mais facilidade para conseguir as coisas também, para se valorizarem, mas também se performar da melhor forma possível, né? Sim. Daqui para frente, né? Com certeza. Eu conversei um dia, não sei se comentei com você, conversei um dia com uma pessoa que está à frente de uma torrefação aqui em Brasília. E ele falou assim, eu tô de fora, eu me divirto. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa ali, ela é uma pessoa super tranquila, mas na hora que ela tá competindo, ela é outra pessoa, estresse, nervosismo, isso aqui. Eu falei, mas claro, né, a pressão. Então, assim, é controlar isso daí, né, tornar, claro... nervosismo, todo mundo vai passar por isso, não tem como. Você tá no momento ali... pelo qual você esperou o tempo todo, e por mais que você tenha treinado e se sinta capaz, como você falou, os imprevistos acontecem, né? Os olhares estão voltados ali para você o tempo todo. Então é normal, mas é buscar o equilíbrio, né? É saber controlar ali aquele momento e performar da melhor forma, né? Eu acho que é muito engraçado, porque toda vez que a gente termina de competir, ou eu, ou meu irmão, ou outras pessoas que competiram ali no Mundial, tem sinais de que demonstra nervosismo, né? Sempre tem alguma coisa assim. Você vai se assistir, né? Exatamente. Tem algum momento que você percebe, não, esse momento dá pra ver que tô nervoso. Mas o curioso é que acho que as pessoas não percebem. Eles não conseguem sentir que parece que eu ou alguém tá nervoso competindo. Só que, na verdade, por dentro, tá explodindo a mil, né? Muito nervosismo, né? E como você falou, né? Você consegue perceber isso se vendo. Sim. Mas você conseguiu ver isso também no seu irmão, né? Sim, exatamente. Porque vocês se conhecem tão bem que você percebeu o momento ali, né? Sim. Do nervosismo dele. E... assim, o primeiro movimento involuntário do seu corpo quando você tá nervoso é o quê? A sua mão tremendo. Isso é qualquer competidor. Quando você vê, a primeira coisa que você vai ver é a mão. Quando você vê a mão dele, você vê que tá chacoalhando um pouco, tremendo quando tá segurando a xícara. Quer dizer, é nervosismo mesmo, porque... isso é ser humano. Aí que tá. Isso é ser humano. Você fica nervoso porque você é ser humano, entendeu? E todos que estão ali são ser humanos também. Então é um completamente normal acontecer isso, né? Agora, a diferença é o quê?
cada um sabe administrar como controlar isso. Sim. Essa é a diferença, né, que tem, né? Então, mas é muito curioso, porque cada um tem um jeito, assim. É muito curioso mesmo, realmente. É muito interessante também. Pessoas que você admira hoje, né? Que participam de competição, que você admira. Nacional ou internacional, tanto faz. Diferente, Diferente. Hoje eu tive muitas pessoas que eu olhava muito como referência, né? Mas os meus coaches, principalmente, né? O Danilo, que ele começou comigo desde o começo, quando eu comecei a competir. Mas ele competiu uma vez só também, mas lá nos primórdios das competições ali, acho que era 2000 e poucos. Era muito no começo ainda, no início, né? E esse ano o coach que eu tive, que é o nome dele é Eric, mas eles chamam ele de Elica, né? É muito conhecido como Elica. Eu me identifiquei muito com ele, assim, porque eu assisti muitas apresentações dele. Ficava observando como é que ele fazia o café, como é que ele falava para os juízes, né? Então, às vezes, se admira alguém por ter alguma semelhança com você, em termos de personalidade. Mas o Elica, para mim, era o que mais combinou comigo. Então, isso é uma dica muito importante também. Você tem que estar com alguém na equipe que te deixe muito seguro e tem uma conexão muito forte com você. Por quê? Porque essa pessoa vai te dar o suporte para quando estiver num dia ruim, quando estiver num dia excelente. Porque todos os dias vai variando um pouco. Não é todo dia muito bem, não é todo dia muito mal, né? Sempre vai ter essa oscilação que a gente fala, né? E ele foi crucial. Eu diria que foi crucial para eu estar ali. Teve dias que eu tava falando um pouco do que aconteceu, assim, quando eu tava treinando. Tem dia que eu errava tudo, absolutamente tudo. Todas as extrações saiam errado, o café saía horrível. E quando você vai na raiva, você quer fazer de novo, né? Pra acertar. Isso pra qualquer situação, pra qualquer coisa. Só que piorava mais ainda. Saía pior ainda do que eu fazia, né? Aí ele era a pessoa que chegava... Não adianta você fazer isso. Para, imediatamente. Dá uma inspirada, sei lá, sai uma hora, dá uma caminhada lá fora. Vai ver uns gatos, porque em Atenas tinha muito gato na rua. Vai ver uns gatos. Vai ver uns gatos lá, dá uma olhada lá. E esvazia a cabeça. Faz isso. Porque do jeito que você tá indo, não vai pra lugar nenhum. Com certeza não vai pra lugar nenhum. Isso é coaching, assim, básico de qualquer pessoa, né? Mas ele foi uma das pessoas que me guiava, vamos dizer assim, né? Então, nos melhores momentos, nossa, ele falou, você sabe o que você tá fazendo. Você é o melhor barista do Brasil. Você já é campeão. Você sabe o que você tá fazendo. Você vai lá e você dá o melhor na apresentação. Ele sempre era a pessoa que incentivava muito bem, assim. É te tirar do emocional e te fazer ter consciência, exatamente, né? Esse papel, né? E tinha outros momentos ali que eu chegava e eu queria treinar até assim... Eu falei ontem, eu treinava 10, 11 horas seguidas, né? E só parava pra comer, nem saía do local, eu nem saía da casa. Não saía fora, nem olhava o sol. E ficava preso em casa. Então tinha momentos que eu chegava 10 da noite, eu queria fazer mais uma vez. Eu falava, não, quero fazer mais uma vez. Assim, um atrás do outro, sem parar. Aí ele chegava várias vezes e falava pra mim assim, se o seu cérebro continuar assim, você uma hora vai sobrecarregar. E você não vai performar bem amanhã. Você tem que entender isso, você tem que dormir bem. E você tem que ter com a cabeça descansada. Se o seu cérebro, sua cabeça e seu corpo não estiver descansado, pode esquecer, amanhã você não vai performar bem. E é ele que me parava. Ele falou, não, vai dormir. Dorme, você tem que dormir no mínimo umas 7 horas aí, 8 horas, pra você chegar bem amanhã e dar aqueles 10 minutos que você tem da sua vida, assim, né? E no dia seguinte, na manhã seguinte, quantos cafés você fez antes? No dia seguinte eu não fazia, né? Porque era o dia que eu ia apresentar, de fato. Não fazia mais. Eles não deixavam fazer. Eu queria, né? Mas... eu queria, assim, por... ansiedade, vamos dizer assim. Ansiedade de não querer errar. De nenhum momento querer errar um detalhe na apresentação, né? Queria fazer o perfeito, né? Então... Mas ele entendia também, porque ele mesmo chegou na final 2 vezes seguidas. Ele ficou em terceiro e em segundo. 2 anos seguidos. Imagina para ele a frustração. Não frustração, mas assim, ele ficou feliz pelas posições, mas o objetivo dele era ganhar ali, né, também. E ele super entende o que eu tô sentindo, né? Então, como competidor para competidor, ele sabe transmitir de uma forma para que você fique mais calmo. Você entenda que tem que fazer isso pro seu melhor. Pra sua performance ser melhor no dia seguinte, né? Então, ele foi crucial para mim, o Elica, que eu olho muito hoje. Falo com ele até hoje, ele brinca muito também sobre isso.
E o Danilo, eu falo diariamente porque ele tá comigo em São Paulo, né? E algumas outras pessoas que realmente eu olhei também, não na minha área, né? Não na minha categoria, mas eu acho que... na minha área, sim. Vou falar que é o referência mundial hoje. Ele se chama Tetsu. Tetsu Kazuya, todo mundo conhece. Quem faz quadro, já ouviu falar uma vez na vida dele. E do lado de barista, acho que eu diria que... Provavelmente o James Hoffman é muito conhecido. Até hoje ele dá muito conteúdo muito bacana no YouTube, né? Outros canais de divulgação. E o mais recente é o que eu conheci, duas pessoas incríveis, é o Anthony Douglas e o Daniel, que um é da Austrália e o outro é da Itália. Não é bem Itália, ele é meio brasileiro, meio italiano, na verdade, né? A mãe é brasileira, mas ele não fala português, né? Então são pessoas que eu acho incríveis, assim, incríveis em termos de pessoa, como pessoa, mas também como profissionais. Então é um equilíbrio sensacional, muito, muito incrível. Qual que é seu mecanismo, né? Minutos antes de entrar. O que você busca ali na sua concentração, né? Quase que imediata ali. Muitas pessoas têm estratégias, né? Eu já tentei toda estratégia de todo mundo pra ver se dava certo. Ele falou assim, várias pessoas falaram, faz assim que melhora, faz assim, assado que acho que você fica menos nervoso. Nossa, acho que quase nenhum funcionou pra mim. Eu acho que cada um tem um próprio mecanismo de tentar se controlar melhor, porque aqueles 5 minutos que você espera antes dos juízes entrarem é o momento mais tenso que tem. É adrenalina. Exatamente. Demais, né? É um momento de maior nervosismo que você vai passar. Aí essa vez eu adotei a estratégia que o meu coach passou, assim. Eu perguntei pra ele, o que você faz quando você tá naquele momento que você tem que, logo antes de apresentar, né? Porque é o momento que você fica mais nervoso. Sim. Aí ele, eu converso com um cara que cronometra pra mim o meu tempo. Eu fico batendo papo com ele pra me distrair, pra não ficar pensando, não ficar olhando todo mundo, a plateia, né? Aí essa vez eu fiz isso. Essa vez eu cheguei... Colou ali no cara. Colei no cara ali e ele tava, mas por coincidência, era brasileiro. Olha. Aí fiquei conversando, né? Batendo maior papo em português com ele lá, porque ele tava ali o tempo inteiro, eu tinha que ficar falando inglês com todo mundo, né? Batendo super papo ali, 5 minutos, 10 minutos, porque os juízes estavam demorando um pouquinho pra entrar. Confortou, né? E aí me acalmou de uma forma que eu falei, nossa, agora tô muito mais calmo. Porque na hora que você entra e fica parado esperando pra todo mundo, você fica muito nervoso. Extremamente nervoso, né? Imagina. Então, por coincidência, ele tava lá comigo e eu fiquei conversando com ele. E todas as rodadas foi ele, por coincidência, comigo. Então, eu sempre conversava com ele todas as rodadas. Vou fazer isso, não sei o que, etc. Será que ele tem a dimensão disso aí? Que ele te acalmou. Nossa, dessa forma. ele me ajudou muito, assim, eu acho que tanto pra ele como cronometrador ali meu, né, mas me ajudou muito pra me acalmar bastante, pra me performar melhor ali, né. Falamos de referências de pessoas, né, e vamos falar sobre café agora. Com certeza, alguns cafés que você já tomou marcaram sua vida. Você pode, pelo menos, citar aí uns 2 pra gente, assim? Eu sei que é difícil a gente puxar na memória agora, mas aquilo que, de repente, marcou, seja pelo sensorial dele ou pelo momento, né, especial que ele estava ali inserido, talvez. Eu acho que cafés que marcaram... Esse a Andrea concorda comigo, porque ela também tomou diversas vezes café comigo. Foi o café que eu usei no Mundial de 2021 em Milão. Foi um geisha da Colômbia, de um produtor que eu não conhecia pessoalmente. Consegui através de contato, né? Então, esse café, assim, é inesquecível. Pra mim, aí você começa a criar um padrão, vamos dizer assim, né? Você começou com esse que é muito bom, aí nos próximos anos competindo... Inevitavelmente você começa a comparar, né? Fala, não, mas será que foi melhor que aquele? Será que é melhor ou não é pior? E até hoje, pra mim, um dos mais inesquecíveis é esse, de 2021. E logo em seguida, que é inesquecível pra mim, é também o do Panamá. Do Panamá também, do produtor que dos últimos 2, 3 anos que a gente teve muito contato, a gente visitou a fazenda dele, conheci ele pessoalmente várias vezes. Então... Os cafés dele também, muito incrível, assim, incrível. Você concorda, Andréia, com esse daí, da Colômbia? Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você não tá aparecendo aqui, mas eu quero saber se ele faz café pra você. Faz? Estamos juntos, sim. Você tem esse hábito de fazer um café em casa
Pra vocês? Eu faço todo dia. Todo faço dia? Todo dia, eu faço pra mim e pra André junto sempre. Aham. Ela sempre toma os cafés junto comigo. Aí, a maior opinadora é Cristina Andréia. Aí, ela tem dias que realmente, assim, eu acho que eu faço um pouco menos bom o café, né? Ela, o café não tá bom hoje. Olha! Aí ela... Eu acho que ela tá meio estranha, não tá? Ela começa assim, não tá meio estranho esse café? Eu... acho que sim. Aí tem dias que, nossa, esse café tá muito bom. Aí, tipo, Isso é muito bom, legal. né? Isso é legal. Nossa, demais. muito legal. Eu acho É. muito bacana, assim, sempre. Essas conversas que a gente tem, né, sobre Aham. café também, diariamente, é muito legal. Muito bom. Garan, hoje vocês têm as lojas, você já falou que vocês não têm o desejo de ter franquias, né? Vocês realmente têm algo bem exclusivo. Onde mais vocês querem chegar? Porque a história de vocês é uma história muito inspiradora, né? Comprar uma terra, ter um monte de coisa ali, de repente voltar pro café e aí, né? Essa jornada toda. E daqui pra frente? Eu acho que a gente pretende focar mais agora mais ainda na qualidade, né? Uhum. Das lojas, né? Principalmente. E conectar com mais clientes do exterior para incentivar mais a compra de café brasileiro, né? Então, com esses títulos que eu acredito que daqui para frente o mercado mude mais no Brasil, internamente. E é isso que a gente tava com essa visão, de que o café do Brasil é bom, é excelente, na verdade. E o pessoal de fora ainda tem muitos que não conhece. E a gente quer cada vez mais fomentar para que incentive o mercado nacional, né? Excelente. E consultorias? Vocês fazem consultorias também? Geralmente a gente fazia isso já desde quando abriu umas 3 unidades nossas, a gente fazia de ajudar a pessoa a abrir uma cafeteria. É o que mais pedem. Até hoje é o disparado. Assim, a gente tá abrindo um espaço aqui, a gente queria ver como é que vocês fazem a consultoria para abrir, a abertura desde o começo até abrir de fato a cafeteria. E hoje eu diria que isso é o primeiro lugar, mas agora em segundo, terceiro, eu falaria que é a parte da competição ou para ajudar a pessoa, dar o suporte para essa pessoa, para competir. Porque muitos perguntam, né? Mas qual é o segredo, né? O que tem diferente de tá ali nos melhores, né? E aí eles entendem que tem um caminho para conseguir chegar ali naquele local, né? Naquele lugar, vamos dizer assim. Então, hoje tem mais pessoas pedindo, perguntando, tá, mas se vocês estão ali, tem alguma razão para vocês conseguirem ter chegado ali. Não só, tirando o fato dos treinos diários, né, que eu falei que treinava muito, meu irmão também treinava bastante, mas eu hoje, falando como competidor e para dar suporte para os futuros baristas, eu diria que o mais importante é a pessoa que está junto com você. Porque essa pessoa é o que vai te conhecer melhor. E ela vai saber seus prós, seus contras, e ela vai te guiar da melhor forma possível para você chegar naquele momento que é a hora H ali, ou o momento ideal, e você performar o seu melhor, o seu 100%. Geralmente não dá 100%, né? A maioria dá uns 90%, 80%, mas que tá super satisfeito com isso, né? E o segundo ponto é não parar, é você não desistir. Porque muitos acabam desistindo por falta de incentivo, falta de suporte, uma pessoa que esteja ali pra você, pra te ajudar, né? Mas eu sempre incentivo e falo, não desiste, cara, porque tem uma hora que você vai entender que quando você chegar ali no topo é porque realmente tiveram pessoas que foram seu pilar, foram seu suporte e conseguiram ajudar você a chegar lá. E hoje isso é o que eu vejo de crucial, né? Incrível. E é isso mesmo. Eu super concordo com tudo que você disse aí. Eu acho que sozinho você não chega, com a pessoa que não está alinhado com você não consegue também. Então, realmente, isso aí é fundamental. Eu acho que você ter esse apoio, escolher quem realmente te toca, né? Porque eu acho que precisa disso, né? Como você falou, eu visualizei aqui a cena, você na casa, querendo ali ficar a madrugada inteira. Então, cara, chega, né? Tá na hora de você dormir, descansar. Eu lembro um dia que aconteceu, assim, só retomando um pouquinho como exemplo, o Danilo também, que
Entre eu e ele, a gente fala em português. Aí quando chegou o Eli, que era em inglês, né? Então, tinha horas que quando bate o estresse, fica cansado, já sai português automaticamente. Você não quer nem falar inglês, não aguenta mais falar outra língua. Você quer falar a língua que tá mais confortável, né? Aí o Danilo tava comigo, assim, era 10h30 da noite. Aí o Danilo, vai dormir. Primeira coisa que ele falou, vai dormir. Aí eu, não, vamos fazer mais um só, vai. Mais um, assim, é a saideira. Eu prometo que é a saideira. Ele falou, não, vai dormir, meu, eu não vou ficar assistindo mais você. Tipo, não conte comigo. Eu tô cansado, eu tô mais velho que você, eu vou dormir. O Danilo falou isso pra mim, né? Meu, você tá vendo esse cabelo? Você tá vendo todo esse cinza aqui? É por sua causa. Eu vou dormir, eu não vou assistir mais você. Aí eu falei, tá bom. Porque você sente assim, pô, então eu não tenho mais ninguém pra me dar força aqui, é melhor eu dormir mesmo, Sim, né? aí no fim eu acabava desistindo também. Eu falei, não, beleza, eu vou dormir, vou descansar pro dia seguinte pra estar melhor. Tinha cada episódio que aconteciam que era cômicos, mas assim, de uma forma que era pro meu bem. Era isso, né? O foco era isso, né? Então, foi muito bom. É isso, muito bom, né? Acho que a gente falou de tudo um pouco. Você colocou aqui pra gente sobre a questão do nosso posicionamento hoje aqui também no Brasil, que eu acho que é importante a gente, né, fomentar e levar a qualidade cada vez mais. Eu acho que vocês já conquistaram aí, vocês são um orgulho pra gente, e que venham outros títulos de vocês e de outros também, né? Que tenham essa vontade e essa determinação, né? Eu só tenho uma última coisa pra finalizar, mas Sim. os bares que vão competir daqui pra frente também, você tem que ter cheguei a mencionar um pouquinho sobre isso ontem também, mas você tem que ter uma motivação muito grande pra estar ali. Você tem que se questionar sempre. Por que você quer competir? Por que você quer estar lá e qual é a razão de tudo isso que você quer fazer? Porque é muito investimento, não só de monetário, eu falo, mas tempo, dedicação, a pessoa que vai estar lá te ajudando. Então você tem que ter uma motivação para estar lá. E eu acho que é fundamental a pessoa pensar friamente sobre isso antes de realmente competir. E se for competir, para valer também. Não é ali, não, quero só estar lá e... Porque tem muitos que eu vejo que quer, mas vai lá e faz o mais ou menos, né? Não se dá um 100%, né? E acho que já tá ótimo. Então, se for fazer isso, na minha opinião, isso hoje, né? Eu acho que como competidor, como outros coaches também pensam provavelmente a mesma coisa, é melhor não competir. Sim. Porque você perde tempo para todo mundo, você perde muito dinheiro com isso, você perde muito o tempo de todos que estão envolvidos com isso. Então, se você for competir de verdade, eu acho que... Claro que eu entendo a dificuldade que tem muitos bares não tem tempo, depois que fechar a cafeteria o cara consegue treinar, entende todos esses pontos também, mas se você realmente quer, você consegue dar um jeito. Isso certamente para qualquer área, não somente para competições de café, mas se você quiser realmente ganhar, você vai conseguir dar um jeito, certamente. É porque você fala da intensidade do treinamento e muitas vezes parece assim, entra aqui, ok, tem que treinar muito, pronto, acabou. Né? Mas não é isso. Esse treinamento metódico, né, repetitivo, ele é muito cansativo. Então, assim, se você quer realmente encarar isso, faça e dê o seu melhor, né? Abra mão de tudo que está à sua volta para focar. Eu acho que é muito importante ter essa consciência. Sim. Né? Como você falou, não é, eu vou competir então, ok, passei aí, tô num patamar um pouquinho melhor aqui, então vou lá, vou fazer o que eu sei. Não é bem assim, né? Então acho que isso até compromete a imagem da pessoa, sabe? Sim. Não só da pessoa, mas assim como um todo, né? A imagem de... principalmente se você for sair no mundo, né? E Sim. como representando na nação, também exato. compromete, querendo ou não, né? Claro. Cria uma visão de que não, ali não tem competidor bom, o cara não consegue se performar bem, né? Independente de quem seja, né? Mas e o último ponto é estude muito. Isso é para qualquer área, mas para café exige estudar muito detalhe, muito sobre o produto mesmo
E até hoje é uma das coisas que eu faço. Eu busco muita informação ainda, mesmo tendo feito muito curso, conhecendo muitos campeões, ganhando muito conhecimento através deles, mas ainda eu vejo que falta. Sempre eu tenho coisa nova para aprender. Então até hoje eu busco muita informação sobre café. Por mais que eu acho que eu sei, mas quanto mais eu estudo, eu percebo que menos eu sei ainda. Então isso é, acho que, fundamental também para uma competição. Você tem que estudar bastante sobre o produto que você está querendo apresentar para os juízes ou para o mundo, no caso. E mesmo porque assim, né, a gente está tendo acesso a muita coisa agora. Vocês já viajaram, vocês já conviveram com muitas pessoas, mas quem está só aqui no Brasil tem uma limitação. Então, assim, todo dia é algo novo. Então, você tem que estar buscando, tem que estar se atualizando, né? Isso é fundamental. Sim, né? Certamente. Gente, é isso. Eu espero que para vocês tenha sido incrível, né? Tanto para quem é coffee lover, para quem pretende ter uma cafeteria e uma escola, para você barista, tenho certeza que foi maravilhoso ouvir toda essa experiência e autoridade, não é, num sentido leve da coisa que o Garan trouxe pra gente aqui. Quero te agradecer demais, foi um papo maravilhoso e te desejar sucesso, vida longa para tudo que você se propuser a se envolver no mundo do café. Tati, eu super agradeço pelo convite novamente. Foi um grande prazer aqui compartilhar a experiência, conhecimento, principalmente dos bastidores, né? Que a pessoa não vê, não sabe o que aconteceu, só vê a apresentação e acabou, né? É verdade. Mas acontecem muitas coisas interessantes, assim, no bastidores, realmente que eu super fico feliz em compartilhar, assim, pra pessoa entender, realmente enxergar que existe um mundo por trás disso, né? Então, foi um grande prazer mesmo, assim. Realmente foi uma experiência ótima estar aqui com você, Tati, com toda a equipe aqui, com certeza também. Eu agradeço muito mesmo pelo convite. É isso. E meu próximo ponto de parada vai ser lá na Uncoffee, né? Vou lá conhecer a Uncoffee, que eu ainda não conheço, viu, gente? Mas próxima ida a São Paulo estarei lá com certeza. Combinado, então tá marcado. Tá marcado, nosso compromisso. Muito obrigado. Obrigada a você, Andréia, que tá aí escondida, mas que... Sensacional, conversei muito com a Andréia ontem, que bacana, ela é uma pessoa incrível também. É isso aí, pessoal, como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio. Obrigada, Garan. Muito obrigado, Tati.